E aí, gente, preparado aqui para mais um vídeo para vocês. Vai logo se inscrevendo, deixando aí seu like para fortalecer o canal, né? Hoje a gente vai estudar sobre a história, Revolução Inglesa, para vocês terem uma ideia, tirar todo tipo de dúvida, assim, né? A Revolução Inglesa aconteceu no século XVIII e tinha três principais grupos. O primeiro estava o clero e a nobreza. O segundo era a gentry, que participava do segundo estamento. Mas a gentry, ela era tipo como eu posso dizer, era a pequena nobreza, tá? A gentry. E o terceiro estamento era o povão, o povo mais pobre. Era o pessoal que trabalhava, os que não eram assalariados. E as pessoas, pode dizer, os burgueses, entre outros, tá? O primeiro estamento, que era o clero e a nobreza, dividia-se em aristocracia feudal, tá? Eles tinham como os bispos, os arcebispos, que era a igreja católica, né? Praticamente, eles formavam uma nobreza à parte, tá? Então vai anotando aí tudo que eu tô falando. Nobreza à parte. Eram os cardeais, os arcebispos, os bispos, os abades e outros, e entre outros, tá? Gente, desculpa aí, tá? A gentry eram as pessoas que trabalhavam lá e tudo, até que eram ricas, mas não eram ricas como o clero e a nobreza. A nobreza, óbvio, era o rei. O rei era absolutista, gente. O rei mandava em tudo. Já abaixo do clero e da nobreza, né, tinha o povão, aquelas pessoas, os servos, os camponeses, os burgueses, entre outros, que trabalhavam ali e não eram assalariados alguns, tá? E aí, né, a gente teve como reis algumas pessoas. Teve os reis absolutistas, tá, gente, da Inglaterra do século XVIII. Século XVIII não, século XVI pra cima, século XVI, XVIII, por aí, tá? E até hoje na Inglaterra se mantém esse regime de ter rei, mas não é rei absolutista, porque agora o parlamento, ele tem agora mais direito. E o parlamento, nessa época aqui, algumas vezes foi dissolvido, tá? Então, os reis que a gente teve foi a rainha, a Elizabeth I, tá? De 1500, dos anos de 1500, por aí, né? Até 1603. Aí teve o rei Carlos VII. Não, o rei Carlos VII não, gente, desculpa. O rei Henrique VIII, Henrique VII, James I, Carlos I e vários outros. E vários outros reis, tá? Gente, ó, eu tô mantendo aqui o meu livro, tá? Ele tem sempre. É muito bom vocês terem um tipo de livro assim, tá? Aqui é o meu livro escolar, tá, gente? Eu tô explicando aqui, aí olha um pouquinho pra ele, mas eu tô explicando, tá? Mas esses reis que comandaram, eles eram totalmente absolutistas. E o povo não gostava. Meio que óbvio isso, né? O povo não gostava, o povo tinha ódio disso. Porque eles não tinham direito, assim como o clero, a nobreza, né? Não tinham direito. E os reis queriam ter todo o poder em suas mãos, tá? No reinado da rainha Elizabeth I, né? Que foi um reinado até 1603, de 1580 e pouco aí, né? Foi muito pouco de reinado, tá, gente? Até 1603 ela reinou. Teve um período que ela expulsou os camponeses de suas terras. E aí, né?
ela cercou as terras, foi chamado de cercamento, isso que ela fez, e foram transformadas em propriedades privadas, e por isso que foi chamado de cercamentos, porque ela cercou as terras, tá? Nota aí, cercamentos, tá? Cercamentos porque ela cercou as terras e transformou em propriedades privadas. Aí com cercamentos a gente expandiu as suas propriedades e começou a arrendá-las para o cultivo e começou a ganhar muito dinheiro, né? E criação de ovelhas, tá, gente? É muito importante. E, gente, é muito importante é muito importante você estudar esse tipo de conteúdo, tá? É muito boa a história, tá? Aí, além da gente, os cercamentos beneficiaram a burguesia. Então a burguesia ela enriqueceu também. Só que tem um porém aí, né? Que utilizou uma parcela de seus lucros, tá? Eles pagaram uma parcela de seus lucros de terras para conquistar os títulos da nobreza. Então, os cercamentos foi isso aí, foi uma coisa terrível, né, que aconteceu, né, assim. Expulsou os camponeses de suas terras, e depois a rainha cercou as terras, a gente conseguiu praticamente vender, arrecadou dinheiro, e os burgueses, né, que eram as pessoas também um pouco pobres, arrecadaram mais dinheiro que eles tinham. Não comparado muito da burguesa, tá, gente? Só que aí, porém, teve uma coisa ruim que aconteceu aí, tá? Gente, eu vou fazer 2 partes de vídeo hoje, tá? Esse vídeo e o outro que eu vou gravar, pra não ficar um vídeo tão longo, né? O absolutismo inglês teve uma crise. Foi no início do reinado de James I, como eu falei o nome dele, né? Lá no começo do vídeo. No início do reinado de James I, né? Ele buscou fazer a mesma coisa que a rainha Elizabeth I fez, né? Ele tentou centralizar a política, tá? Centralizamento político, tá, gente? Porém, não demorou para que as transformações sociais dessem início às tensões. Então aí o povo começou a ficar tenso com James I, né, e tudo. Para aí. Diferentes grupos sociais ingleses. James I era visto como um governante autoritário, como se ele tivesse autoridade de tudo ali, tá? E o monarca também é responsável por perseguir. Ele também foi responsável por perseguir protestantes seguidores do calvinismo, que eram os puritanos, tá, gente? Vai ter até aqui uma revolução puritana, tá? E aí, James I foi marcado pelos primeiros desgastes do absolutismo, gente. Então, o absolutismo ali, ele foi caindo cada vez mais. Digamos que ele foi caindo. Quando resolveram tirar James I do governo e botaram o seu sucessor, Carlos I, tá? Carlos I, mas ele também vai procurar fazer a mesma coisa. Ele vai procurar apoiar o absolutismo, mas não vai para frente, tá? O novo rei deu as continuidades às medidas absolutistas e centralizadoras, praticando aumento dos impostos e outras ações que interferiam nos negócios da burguesia e da propriedade de ingleses. É o que tem aqui, tá? Então ele procurou centralizar, continuar centralizando as terras ali, né? E também procurou continuar com o absolutismo para fazer igual James I, Elizabeth I. Então, o absolutismo até aí continuou. E isso aconteceu. E o parlamento não aprovava, gente, não aprovava. O parlamento foi dissolvido nessas épocas aí, tá? Ele também deu a continuidade gente,
nesse negócio de arrecadar, né, digamos, impostos, porque ali o povo tinha que pagar imposto. E as pessoas não eram ricas, elas odiavam isso, tá? Então o absolutismo ali começou a decair quando o Jameson entrou. Carlos I vai tentar continuar o absolutismo, só que aí vai decair também na próxima parte aqui, tá, gente? Gente, nesse próximo vídeo que eu vou gravar agora, eu vou explicar sobre a Revolução Puritana. Deixa um salve nesse vídeo aí, tá? E se vocês... E de alguns dias eu vou ficar postando vídeo aí pra vocês entenderem, tá? Beleza? Fechou? Vamos pra segunda parte do vídeo. Tchau!